YouTubers, meus amigos, vamos falar sobre o feminicídio, crime cruel praticado contra a mulher pela simples condição de gênero, pela condição de mulher, pelo ódio contra a mulher, pela discriminação contra a mulher. O feminicídio é um crime tipificado na legislação brasileira, com as alterações posteriores no Código Penal, tipificou o feminicídio como um crime de homicídio agravado. A agravante desse crime é o fato da condição da vítima ser mulher. Muitas pessoas confundem a Lei Maria da Penha com a lei do feminicídio. Não é. A Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006. É uma lei específica de crimes contra a mulher, porém não é a lei do feminicídio. A lei do feminicídio é outra legislação. A Lei Maria da Penha é uma lei que visa coibir, restringir a violência contra a mulher. Essa lei foi instituída em função de todo o histórico que houve com Maria da Penha, que é sabido do público em geral. Porém, a Lei 13.104 de 2015 é a lei que instituiu no Brasil o crime de feminicídio. Essa legislação alterou o Código Penal brasileiro e tornou o feminicídio um crime hediondo. É um crime hediondo, pelo meio grave, pelo meio cruel e danoso contra a mulher. Então, a lei do feminicídio, que alterou o Código Penal brasileiro, hoje é uma lei que é enquadrada o feminicídio, que é uma espécie de homicídio, como crime hediondo. O crime hediondo é aquele crime grave e cruel praticado, no caso do feminicídio, pelo menosprezo à condição de mulher, pelo desprezo à condição feminina, aquele ódio que o homem exala, a misoginia contra a mulher e o desprezo pelo simples fato da vítima ser uma mulher e o homem ter aquela noção patriarcal dela ser o objeto dele, ser uma propriedade, ser uma posse do homem. Então, o feminicídio veio a enquadrar toda essa prática, acobertar toda a legislação para que cubra a proteção feminina contra esse ato de crime hediondo que é o feminicídio. O simples fato do menosprezo masculino pela condição feminina, pelo patriarcado de toda a Constituição, de todo o arcabouço da sociedade brasileira, desde o imperialismo, dá ao homem aquela falsa noção, aquele menosprezo e a falta de noção sobre a condição feminina. O homem tem a noção, o homem machista, misógino, tem a falsa impressão de que ele é proprietário, ele tem a posse da mulher. Existem algumas espécies, alguns tipos de feminicídio que podemos destacar, ou seja, o feminicídio íntimo e familiar, que é praticado pelo companheiro da vítima ou ex-companheiro, muitas vezes sem ser casado legalmente, que vivem em situação marital, ou seja, estão morando juntos em união estável, em concubinato, ou não moram juntos, mas tem aquela condição similar a um casal. Esse seria o homicídio íntimo familiar, praticado por alguém ligado diretamente ao convívio marital da vítima. Tem também uma espécie hoje muito comum, que é o lesbicídio. Lesbicídio é o feminicídio, uma espécie de homicídio, praticado por uma mulher contra outra mulher que vivem em condição de casal homoafetivo, ou seja, lésbicas que vivem como um casal homoafetivo, uma comete um homicídio contra a outra, é uma espécie de feminicídio, também chamado na doutrina penal como lesbicídio. Embora não seja uma prática comum, já há vários relatos sobre isso, sobre esse tipo de crime. Então, o lesbicídio é uma espécie de homicídio dentro do feminicídio, praticado por uma mulher contra outra vítima mulher. Temos também o feminicídio racial, que é aquele homicídio praticado em função do desprezo pela raça da mulher. É também chamado de feminicídio racial. É importante destacar que nem todo homicídio de mulher, nem todo assassinato de uma mulher é feminicídio. É bem importante lembrar-se disso. Nem todo assassinato de uma mulher, todo homicídio de uma mulher é considerado feminicídio. O feminicídio é praticado em função de violência doméstica, pelo desprezo à vítima, pelo desprezo à condição de mulher, pela misoginia do homem em função da mulher. Esse é um ato de feminicídio. Então, a violência doméstica, a discriminação e o menosprezo à condição de vítima ser mulher. Este é o enquadramento do feminicídio. Como exemplo, uma simples discussão no trânsito, o homem olha, bate no carro de uma mulher e atira e mata a mulher. Isso não é um feminicídio. Se não houver o enquadramento, as características do feminicídio,
Uma simples batida de trânsito, uma simples discussão de trânsito, levar o homem a atirar numa mulher, isso é um crime de homicídio, não é feminicídio. Então, com a alteração da legislação penal, que enquadrou o feminicídio como um crime hediondo, ou seja, um crime praticado por meio torpe, um meio cruel, um meio maldoso contra a mulher, o feminicídio passou a ser um crime qualificado, é uma qualificadora do crime de homicídio, ou seja, é um crime mais grave ainda. O fato de você matar uma mulher com aqueles meios que caracterizam o feminicídio também é um agravante, é uma qualificadora para aumentar a pena desse assassino. Então, as estatísticas no Brasil demonstram que a cada dia, passados os dias, mais e mais crimes de feminicídio ocorrem, mesmo com o esclarecimento da sociedade, mesmo com os homens tendo acesso a todo tipo de informação de que a mulher livre, independente, autônoma, pode dispor do seu livre ir e vir, como garantia constitucional, inclusive, e garantia pessoal da pessoa. A mulher é um ser individual, é um ser autônomo, altamente competente, altamente capaz. Então, a cada dia aumenta mais no Brasil os índices, as projeções de feminicídio que ocorrem diariamente em várias regiões do país, em regiões de difícil acesso, em que as estatísticas não conseguem captar, não conseguem enquadrar todos esses atos cometidos, todos esses crimes cometidos em função do simples fato de discriminação, de misoginia contra a mulher, daquela sensação dos homens de que são proprietários, que têm a propriedade, que têm a posse errônea sobre a mulher. A mulher é independente, é autônoma, é liberal, ela tem livre discernimento, ela pode ir e vir como assim desejar, por garantia e desejo próprio e por garantia constitucional. A lei penal deve sempre ser aperfeiçoada para a garantia total da segurança da mulher. O crime de feminicídio é um crime hediondo, sempre será um crime hediondo, é enquadramento como crime hediondo, e a cada dia as instituições policiais, as instituições judiciárias devem cercar-se e reforçar-se para garantir essa proteção individual da mulher. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um forte abraço.